Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3. Ontem nós estivemos aqui compartilhando a respeito de manter-se firme no Evangelho da Graça. Lemos ali em Gálatas, onde Paulo estava dizendo: estou admirado que vocês estão passando tão depressa do Evangelho para outro Evangelho, embora não seja outro. Mas sim alguns que queiram perverter o Evangelho de Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Capítulo 3. Paulo estava exortando para continuar somente no Evangelho da graça de Deus. Porque na verdade, querido, não há outro Evangelho. Só existe o Evangelho da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou em Jesus, vindo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Ou seja, antes que cabe uma medida de graça que Ele te deu, Ele te envia outra medida de graça. Porque só podemos servir ao Senhor mediante a graça de Deus. Não podemos, o Espírito Santo me corrigiu há uns meses atrás, dizendo: Júnior, separa da sua vida tudo aquilo que é lei com aquilo que é graça. E fica só com a graça de Deus. Porque nós, querido, por muito tempo, aprendemos e misturamos lei com graça. Servimos a Deus, recebemos Jesus, mas também seguimos Moisés, seguimos a lei. Isso pode, isso não pode. De maneira, seguimos a lei para agradar a Deus, com a intenção boa de querer agradar a Deus. Paulo falou lá em Gálatas: olha, vocês conhecem o meu procedimento, como era o meu procedimento no judaísmo. Eu avantajava muitos da minha idade. Eu era zeloso, eu perseguia a igreja de Deus, tendo isso como zelo, como serviço a Deus. Ele maltratava os cristãos, ele maltratava os irmãos, atribuindo isso zelo de Deus. E então ele viu Jesus caminhando, indo para Damasco para prender alguns irmãos. Ele viu Jesus, caiu do cavalo, ficou cego 3 dias, escama nos olhos, até o irmão Ananias ir lá orar com ele e as escamas cair. Mas ele teve uma revelação de quem era Jesus. Para nós sairmos da lei, pararmos de seguir Moisés, pararmos de seguir a lei, querido. Não é que a lei é ruim. Muitas pessoas, quando nós falamos, para de seguir a lei, aí há argumentos de que, a lei é ruim, a lei não foi Deus que deu. Foi Deus que deu. A lei tem o propósito de mostrar o homem num fim de si mesmo. Mostrar ao homem e apontar para o homem que ele precisa de um Salvador. E esse Salvador já veio, o nome dele é Jesus. Jesus falou assim: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Cumprir aquilo que eu e você não conseguiríamos cumprir. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3 que não há nenhum justo sequer, nenhum homem que faz o bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o andar na graça, querido, não é um andar como outras pessoas também bem entendem,
que vai gerar irresponsabilidade, libertinagem. Eu tenho dito que a pessoa que encontra a graça de Deus numa revelação em Jesus Cristo, querido, essa pessoa, ela não quer mais o pecado na vida dela. Graça é o favor de Deus sobre aqueles que estão sob o pecado. E você quer ver o tamanho que o pecado é, você quer ver o tamanho, a força do pecado, querido, é você tentar lutar contra ele. A graça de Deus, ela não vem respaldar o pecado, ela venceu o pecado. Romanos capítulo 8 diz que vista que a lei estava enferma por causa da carne, o Senhor, Deus enviou o seu Filho, semelhante ao pecado, mas sem pecado, para que ele destruísse o pecado na carne. Então o Senhor Jesus destruiu o pecado. E hoje, eu e você, nós somos favorecidos por isso. Isso é graça. Isso é graça. Nós somos favorecidos por algo que nós merecíamos. A morte, o inferno, a condenação. E Jesus veio simplesmente porque Ele nos amou. Simplesmente porque Deus, antes da fundação do mundo, já tinha a salvação da humanidade já pronta, preparada. Paulo fala que é a plenitude dos tempos, lá em Efésios, né? Ele veio, morreu na cruz no meu lugar, morreu na cruz no seu lugar, recebeu, acarretou nele, sobre ele, todas as enfermidades, todo o pecado, toda a maldição, porque está escrito lá em Gálatas: maldito todo homem que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição no meu lugar. E todas as vezes que nós estamos ministrando a graça, mencionando a graça, isso gera expectativa, isso gera esperança, isso gera fé no coração da pessoa que, querido, está batalhando. Então, graça é você aceitar o sacrifício, é eu aceitar o que Jesus fez na cruz. E entender que Ele venceu o pecado de uma vez por todas. Eu vou repetir, Ele venceu o pecado de uma vez por todas. Por isso nós não precisamos pregar aqui mais, querido, sobre a doutrina do pecado, a doutrina do inferno. Pregamos a graça, querido, porque através dela entendemos que o pecado foi vencido, que o céu foi conquistado. Jesus falou assim, lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Para que aonde eu esteja, um lugar conquistado por Cristo, um lugar de reinar. Querido, o maior reinado que nós podemos ter é reinar sobre o pecado. Reinar. Romanos capítulo 5 diz que a morte veio por causa de um, mas também a vida e a graça veio por causa de um único sacrifício, para que nós fomos feitos justiça de Deus e nós reinássemos em vida. Reinar em vida. Reinar sobre o pecado, sobre as enfermidades, sobre a pobreza. Reinar em todas as áreas da nossa vida. Reinar não é mandar nas pessoas.
Pelo contrário, é você ter condição de servir as pessoas. Reinar é o próprio Deus governando a nossa vida. Nos dando condições de amar ao próximo como a nós mesmos. Amar o semelhante como a nós mesmos. Então, o Senhor me advertiu. Separa da sua vida o que é lei. Tudo que é da lei, querido, não é para nós ali, é sombra do que ia acontecer. E já aconteceu. O Senhor Jesus veio, Ele é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz, ressuscitou, nos deixou o Espírito Santo. Hoje nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E assim como Ele é, nós somos aqui, queridos. Assim como Ele é, nós somos nele nessa terra. Isso tudo porque Ele nos deu, porque Ele nos agraciou, Ele nos favoreceu. Nós não merecíamos, nós não fizemos nada por merecer. E a nossa batalha hoje é permanecer na graça. Permanecer no espírito da fé. Porque, querido, é uma batalha você não ter esforço próprio. É uma batalha você descansar em Deus. Porque você vai estar indo na contramão do mundo. O mundo está cada dia mais se informatizando, a tecnologia, a correria, os afazeres. E o Senhor tem chamado os seus filhos para descansar, para cada dia mais se aquietar, não se esforçar, depender dEle. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Trarei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse isso. Vinde a mim. Então, andar na graça de Deus é nós estarmos fixados o tempo todo, a todo momento, contemplando o que Jesus fez e a sua obra terminada, a sua obra concluída. E tendo no nosso espírito, tendo no nosso espírito focado nisso, ouvindo isso, meditando nisso. Diz que lá em Hebreus capítulo 12 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. E olha ali que no capítulo 11 de Hebreus, deu exemplos de homens de fé do Velho Testamento, que batalharam por acreditar que viria um Cristo, que viria alguém para salvar a humanidade. E eles não viram, não contemplaram isso no tempo, mas pela fé eles entenderam isso. Pela fé, Abel diz lá, ele sacrificou o seu melhor cordeiro, sua melhor ovelha, porque ele estava tipificando o sacrifício de Cristo. Ele viveu quantos 1000 anos antes de Cristo e ele, pela fé, contemplou a obra de Cristo, e a Bíblia diz que a sua oferta fala até hoje. O sangue de Abel fala até hoje, porque ele, na sua geração, ele imprimiu a fé, querido, ele viveu pela fé.
E nós somos chamados para viver pela fé no sacrifício de Jesus. Na obra consumada de Jesus. Compartilhar isso, admoestar isso entre os irmãos, entre os amigos, anunciar as boas novas de salvação. Nós não temos, a igreja não tem lei, não é pelo caminho da lei que as pessoas são salvas, pelo contrário, a Bíblia diz que a lei suscita o pecado. Aonde está sendo ministrado a lei, querido, onde há pregações da lei, aonde há ensinamentos sobre a lei, ensinamentos legalistas, leva as pessoas a cada dia mais para debaixo da condenação, porque se eles deixarem de fazer, eles vão entender que eles estão em falta com Deus. Deixa eu dar uma palavra para você, em Cristo Jesus, nós não estamos em falta com Deus. Em Cristo Jesus, o Senhor Deus está contente, satisfeito, descansado. E é uma forma sutil a administração da lei, do legalismo, porque gera obrigações, gera os fazeres, as obras. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você cumprir isso, se você cumprir aquilo, você é abençoado. Olha, Deus vai te abençoar se você fizer isso. Olha, Deus vai te prosperar se você fizer isso. Se você fizer isso, você vai ser curado. Se você fizer aquilo, você vai ser curado. E isso é tão sutil, porque muitas pessoas não conseguem fazer. Inclusive eu era uma dessas pessoas. Querido, eu tive uma experiência muito tremenda com a graça de Deus. Foi um período muito, estava muito difícil. Porque sutilmente eu não estava conseguindo cumprir, eu não conseguia orar, eu não estava meditando tanto na palavra de Deus. E isso começou, começou a gerar cobranças e cobranças e cobranças dentro de mim. E gerando cobrança gera condenação. E aonde há condenação, querido, há o medo. E aonde há medo, o amor de Deus não flui. E o Senhor começou a me ensinar. 1 João diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Aquela palavra perfeita é a mesma palavra de Marcos capítulo 19, quando Jesus diz assim, está consumado. Tetelestai. Essa palavra perfeito lá em 1 João é a mesma palavra, traz o sentido da obra completa, a obra perfeita. Então, o que João queria dizer? Quando você acredita que a obra está completa e você não precisa mais nada, fazer mais nada, o medo vai embora da sua vida. Vou repetir. Quando você acredita que a obra de Cristo é completa e perfeita e não precisa fazer mais nada, o medo vai embora da sua vida. O Espírito Santo me ensinou, diz que o medo é um sentimento que vem da incapacidade. Quando você, por exemplo, tenta fazer algo e você não consegue, gera um medo. Quando eu tento fazer algo e não consigo, gera medo. Então, 1 João diz, quando você descansa no que Jesus fez e para de tentar fazer, para de se esforçar, você entra no descanso, o medo vai embora, porque você acreditou no verdadeiro amor de Deus.
Graça de Deus é isso, querido, é aceitar o que foi feito em Cristo Jesus. É aceitar o que foi feito, receber isso pela fé e descansar. Isso não vai gerar preguiça em nós. Quando fala para não fazer nada, parece que nós vamos ser preguiçosos. Pelo contrário, querido, aquilo que você não consegue fazer no reino de Deus, porque no reino de Deus, querido, nós não somos primeiramente chamados para fazer. Porque na realidade Deus faz em você, e o que Ele faz em você produz fruto no reino de Deus. Deus faz em você, Deus constrói em mim, Deus constrói em você, e isso gera fruto no reino de Deus. Certa vez, os discípulos perguntou para Jesus: Senhor, como é que nós fazemos a obra de Deus? Jesus disse assim: a obra de Deus é que vocês creais naquele que Ele enviou. Ponto final. A obra de Deus é que creais naquele que Ele enviou. Querido, e nós, por isso que eu escolhi, por isso que eu meditei nesse texto hoje, o Senhor me deu esse texto, primeiro aos Tessalonicenses. Ontem nós falou que o Senhor, Ele na realidade, Ele não quer corrigir eu e você em primeira mão. Ah, Deus vai corrigir o meu caráter, Deus vai corrigir as imperfeições da minha personalidade. Na realidade, querido, quando nós nascemos de novo, nós morremos para essas coisas. Nós estamos crucificados com Cristo, já não vivo eu. Nós precisamos acreditar nisso, é tão simples. Acreditar que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ah, mas e quando eu falhar? Quando eu pecar? Quando eu falhar, Júnior, como que funciona? Querido, quando você falhar, ele não tem condenação para você e para mim. Ele tem mais graça para nos dar. Porque quando você falhar, você não precisa de correção em primeira mão, você precisa de graça. O Senhor Jesus ensinou isso por vários textos na palavra dele. Ele falou sobre o bom samaritano. Passou o sacerdote, representante da lei. Passou o levita, representante da lei. E passou de largo pelo homem que estava caído no chão ferido. Tipo assim, eles pensavam: você está aí porque você merece, bem feito. Mas a Bíblia diz que passou ali um samaritano montado no jumentinho, desceu do seu jumento, pegou aquele homem, limpou as feridas dele, colocou ele no jumento dele, levou ele para a hospedaria, pagou a hospedaria e falou para o dono da hospedaria: olha, cuida dele para mim, e tudo que ele gastar, quando eu voltar eu pagarei. Querido, olha se isso não é representação da graça de Deus na nossa vida. Nós éramos aquele homem samaritano, caído no chão, sem possibilidades nenhuma, porque nós não tínhamos condição nenhuma de ir até o Salvador. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5 que o Senhor, que o amor de Deus é demonstrado por nós, que Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores, sendo desfavorecidos, sendo pessoas desmerecidas. Ele decidiu descer da sua glória e nos amou. Não foi nós que fomos atrás do Salvador, foi o Salvador que veio atrás de nós. Não somos nós que corremos para a graça de Deus, é a graça de Deus que corre ao nosso favor.
O problema é que muitos não aceitam a graça é porque a graça tira o foco de nós, tira o foco das nossas obras e foca só em Jesus. E tem muitas pessoas que gostam de fazer, que gostam de se apresentar. Quantas pessoas eu já convivi, queridos, que elas eram boas nos seus afazeres, eram exemplo, eram pessoas excelentes, mas elas não eram ensináveis. Pessoas, quando você compartilha algo com elas não recebem. Paulo falou assim: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, na obra redentora, no que Ele fez por mim. Longe de mim gloriar-me em mim mesmo. Lá ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, nós que não gloriamos na carne, porque, querido, em nós mesmos não tem nada, não existe nada em nós mesmos que devemos nos gloriar. Pelo contrário, não sei você, mas é só vergonha, é só canseira. Então, quando eu tive esse encontro com a graça de Deus, querido, foi tão libertador, foi tão maravilhoso. Verdadeiramente eu encontrei o amor de Deus, eu entendi o que é ser aceito, o que é ser amado. E que o Senhor Deus e o Senhor Jesus não tem nenhum tipo de cobrança ao meu respeito. Não é pelo fato dele cobrar algo de mim que eu vou ser servo dele, que eu vou servir ele, que eu vou fazer as coisas para ele, não é. Outro relato que Jesus deu foi a parábola do filho pródigo. Um dos filhos chegou no pai e falou: pai, me dá a minha herança, me dá tudo que é meu, tudo que me pertence. E o pai assim deu. O pai assim deu. Deixa eu falar uma coisa, em Jesus, o pai nos deu todo o seu investimento, toda a sua herança, toda a sua preciosidade, todo o seu amor, todo o seu investimento, querido. Então não tem como Deus fazer e executar uma obra, por isso que a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo. O que Deus nos deu, a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não te dá algo e te toma, Ele não te dá algo e te toma. Então se você falhar, filha, me dá aqui, que você não conseguiu administrar. Filha, filho, se você falhou, então me dá. A palavra não tem respaldo, hora nenhuma que Deus toma o que Ele nos dá. Então por isso que a graça valoriza, a graça focaliza em tudo que Deus nos deu. De maneira gratuita, diz Romanos, capítulo 10, que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Não são poucas coisas, não é só a metade, você não é só meio curado, você não é só meio próspero, você não é só meio salvo. Independente das suas obras, independente do que você fizer, Ele investiu tudo em mim e em você, em Cristo Jesus. Querido, essa é a palavra, essa é a mensagem que o mundo está precisando ouvir e que a igreja do Senhor Jesus está precisando ouvir. Quanto mais falarmos de Jesus, quanto mais
Eu vejo aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, assim que Jesus morreu, eles foram embora de Jerusalém, e a Bíblia diz que eles iam conversando, comentando o que havia acontecido com Jesus. E eles compartilhando e conversando o que havia acontecido a respeito de Jesus, a Bíblia diz que Jesus apareceu para eles. O Senhor Jesus apareceu para eles no caminho de Emaús. E o Senhor Jesus começou a indagar eles. O que vocês estão conversando? Aí ele fala, você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? A respeito de Jesus de Nazaré, eles começaram a compartilhar de Jesus para Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus começou a conversar com eles, Alessandro, o coração deles começaram a queimar. Porque todas as vezes que o Senhor fala conosco, o nosso coração queima. Testifica. Porque a Bíblia diz que Ele nos deu o seu Espírito. E o Espírito que Ele nos deu não é do mundo, para podermos vivermos debaixo de temor e escravidão. Mas o Espírito dele, ao qual ele nos deu, é o qual nós clamamos, Abba, Pai. Paizinha. Querido, não tem uma situação que você enfrente, não tem uma situação que você enfrente que é pequena ou grande demais para o Senhor. Pequena no sentido que é irrelevante, que o Senhor Deus não está com você nesse momento, ou grande demais que é impossível para Ele agir na sua vida. Apenas aprenda a entregar essa situação na mão dEle e aguarde Ele fazer que Ele faz. Ele age. Talvez não haja conforme nós queremos que Ele haja. Por exemplo, para curar uma ferida, ela tem que ser aberta aquela ferida. E você pede o Senhor para agir nessa situação. E essa situação gerou uma ferida, que talvez você não quer que mexa nessa ferida. Mas como você confiou nele, você pediu para ele agir. Isso aconteceu comigo recentemente, estava enfrentando uma situação, eu entreguei essa situação para o Senhor. Falou, Senhor, eu confio no Senhor. E o Senhor abriu a ferida na minha vida. E ele usou um texto que fala lá, se eu não me engano, em Isaías, aquele que abre a ferida, ele mesmo curará. Aquele que abre, ele mesmo sarará. Quando a ferida ficou aberta, a tendência da minha alma foi assim, Senhor, agora eu vou resolver, eu saio para resolver, eu saio para resolver, ou eu aguardo? O Senhor falou comigo, aguarde que eu vou resolver. Você não confiou em mim? Eu vou resolver. Porque a tendência nossa, quando Deus fala conosco, muitas vezes a nossa alma não se alinha em primeira mão com o que Deus falou, a tendência nossa é de agir. Mas quando Deus fala conosco, querido, entre o processo do que Ele falou até o cumprimento, Ele está operando. Aqui diz que a palavra de Deus opera eficazmente em nós. A palavra está operando na sua vida, está te alinhando, está te aperfeiçoando na fé. Então, Ele falou e Ele vai cumprir. E foi assim como eu descansei, querido.
Descansei, entreguei para o Senhor. E toda vez que eu lembrava dessa situação, vinha aquela confiança, Alessandro, aquela confiança de um filho para o pai. Está resolvido. Querido, e resolveu. Resolveu assim, ó, que ficou resolvido. Então, o ponto aqui é: beba da graça de Deus. Seja ministrado todos os dias pela graça de Deus. Medite, porque toda a palavra de Deus, querido, toda ela aponta para Jesus. E a graça de Deus é isso, ela desfocalizando de nós mesmos. Porque todas as vezes, querido, que eu focalizo em mim, quando eu me dou bem, eu posso ficar soberbo. Mas quando eu me dou mal, eu posso ficar deprimido. E o Senhor não nos quer nem soberbo e nem deprimido. O Senhor nos quer dependente. Vou repetir, o Senhor não nos quer soberbo e nem deprimido. O Senhor nos quer dependente dEle. O Senhor nos quer dependente. A Bíblia diz lá em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, assim como os filhos da desobediência. Mas o versículo 4 do capítulo 2 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, com seu muito amor que nos amou. Foi Deus que nos amou, não foi nós que amou Ele. Foi Deus que nos salvou, não foi nós que foi atrás do Salvador. Você está entendendo? Quando os filhos de Israel pediu a lei, foi eles que pediram. Eles falaram assim para Deus, para Moisés: não, Moisés, vai você, ouve Deus, e tudo que Deus falar, tudo que Deus mandar, nós vamos fazer. Mas esse vamos fazer até parece algo assim, não, aí eles estavam pedindo que Deus falasse e eles cumpriam, eles iam obedecer. Não, essa palavra, tudo que Deus mandar nós vamos fazer, soa é que com a nossa capacidade nós vamos fazer. Com a nossa capacidade nós vamos fazer. Aí então Deus falou assim, então eu preciso resolver a situação. Ele deu a lei para que o homem chegasse no fim de si mesmo e clamasse e dependesse de um Salvador. E você conhece a palavra, sabe que ninguém, Paulo falou assim, ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados porque crê no que Jesus fez. A fé é proveniente do que Jesus fez. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Até a fé, o veículo que Deus caminha em você, Ele te deu, Ele me deu. Olha que Deus maravilhoso, Ele deu um presente para nós, pelo qual Ele se manifesta na minha vida e na sua vida. Deus nos deu a fé para Ele mesmo se manifestar em nós. Então, Júnior, qual é o nosso papel na graça? Receber. Nosso papel na graça, crer e receber. Muitas pessoas têm mais Júnior, e que Paulo falou sobre amar a esposa, não mintais uns aos outros. Isso tudo é consequência de um crer. Isso tudo é consequência de crer corretamente. A Bíblia diz para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Se ele não entender o amor de Cristo, como que ele vai amar a esposa?
A primeira pisada na bola da esposa, ele vai... Hã? A Bíblia diz para a irmã ser submissa ao marido como ao Senhor. Então, você está entendendo que tudo tira o foco de nós mesmos e coloca o foco nele? Porque eu recebi a graça de Deus, porque eu recebi o amor imerecível, eu compartilho esse amor com a minha esposa. A esposa compartilha a submissão ao marido. Amém? Então, querido, Paulo, Romanos capítulo 11, ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E todas as coisas que é dele, é sua, é minha. Pela graça e seu amor imensurável, Ele nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Receba pela fé no nome de Jesus. Amém? Graça e paz, Deus abençoe os irmãos. Até domingo, se Deus quiser. Em nome de Jesus.